No dia 10 de dezembro de 2015, Beatriz Angélica Mota, de apenas 7 anos, foi assassinada com 42 facadas na escola onde estudava, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Nesse dia estava acontecendo a formatura da sua irmã mais velha, e Beatriz havia se afastado por alguns minutos para ir beber água. O corpo dela foi encontrado 30 minutos após ela sair de perto da sua mãe. Até o fim de dezembro de 2021, uma força-tarefa de delegados acompanhava o caso. O inquérito, com 24 volumes, foi remetido ao Ministério Público no começo do mês de dezembro. Ao todo, haviam 442 depoimentos, 900 horas de imagens e 15 mil chamadas telefônicas analisadas. Oi, família, companhia True Crime. Hoje eu trouxe o caso da Beatriz Angélica, uma menina de apenas 7 anos que foi assassinada de uma forma brutal e simplesmente a gente não consegue chegar a nenhum ponto de vista, assim, no sentido de o porquê este crime aconteceu. Se realmente existe aquele negócio que a pessoa está no lugar errado na hora errada, é o caso deste crime contra essa menina linda. Uma menina que estava na escola onde ela estudava, onde estava acontecendo a festa de formatura da sua irmã, onde estavam todas as pessoas ali da vizinhança, os amigos, familiares, e ela simplesmente saiu de perto da mãe para ir tomar água. Isso nos dá a sensação até de um desespero, porque será que a gente não pode nem confiar dentro de uma escola em que você está se sentindo seguro ali, ainda mais porque era uma escola onde tinham vários seguranças e várias câmeras. E no decorrer dessa história a gente vai vendo que pode ter muitas outras nuances aí desse crime. Se realmente foi um crime por acaso, se foi um crime planejado ou algo desse tipo. É um crime que, entre aspas, parece simples, mas ao mesmo tempo parece muito complexo e parece ter muitos segredos envolvidos, é muito difícil entender. Mas uma coisa que fica muito clara entender é a dor da família. De todas as entrevistas que eu vi, foi quase impossível não me emocionar com o depoimento do pai e da mãe da Beatriz. Então, bora comigo nesse vídeo para a gente entender um pouquinho do que aconteceu e como aconteceu todo esse crime bárbaro e cruel com a pequena Beatriz Angélica Mota. A Beatriz, ela era uma menina linda, nasceu em 11 de fevereiro de 2008 em Juazeiro, uma cidade baiana vizinha de Petrolina, no Pernambuco. Beatriz era filha do professor Sandro Romilton Mota e da deputada Maria Lúcia Mota. E ela tinha 2 irmãos mais velhos, Samira e Leandro. Toda a família morava em uma pequena chácara lá em Petrolina. E o pai da Beatriz, o Sandro, ele lecionava aulas de inglês na escola, no colégio onde todos os filhos dele estudavam, as 3 crianças, que era o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, uma escola católica muito conhecida em Petrolina. Para vocês terem uma ideia, esse colégio ele é enorme, as pessoas se perdem lá dentro, tem de tudo. Para pegar um parâmetro, é como se fosse um SESI, assim, sabe? Ele é 2, 3 quarteirões de tão grande que ele é. E, obviamente, uma escola antiga e muito bem respeitada pela sociedade, as pessoas que estudam lá, né? As crianças que estudam são crianças de classe média alta para cima. Todos os filhos do Sandro e da Lucinha, que a gente vai falar aqui Lucinha, que é a forma que ela ficou conhecida, que é a mãe da Beatriz.
os 3 filhos estudavam nesse mesmo colégio, porque ele é um colégio que tem ali desde o prezinho até o ensino médio. Então todos eles estudavam juntos. E no fatídico dia do crime, que foi dia 10 de dezembro de 2015, estava acontecendo a formatura da filha mais velha deles. Então, eles estavam muito felizes porque todo mundo, né, todos os pais ficam felizes em verem seus filhos se formando. E nisso eles convidaram alguns parentes também para participarem da formatura. E assim como aconteceu na família Mota, aconteceu em outros familiares também, com outras crianças que também convidaram outros parentes para estarem participando. Ao todo, essa festa aí, no mínimo, contava com 2.000 pessoas. Só para vocês terem uma noção de como o ginásio dessa escola era muito grande. Porque essa escola era enorme mesmo. Era não, gente. É enorme. Então, imaginem só, uma formatura de adolescentes, onde haviam várias crianças também, várias pessoas comemorando, aquela muvuca, som alto, música, criança se apresentando, sendo chamada para ir no palco, para receber o diploma, aquela muvuca toda. Em certo momento, a Beatriz ficou com sede e falou para a mãe dela que iria beber água. O bebedouro não ficava muito distante da onde elas estavam. Só que nesse dia que estava acontecendo essa festa, a escola resolveu fechar o bebedouro, no sentido de não deixar ninguém usar o bebedouro porque algumas freiras estavam vendendo água na festa para arrecadar dinheiro para a escola. Mas na frente desse bebedouro tinham 2 seguranças que estavam ali já para não deixar o pessoal usar o bebedouro e ver como é que estava a movimentação. Então foi quando, não muito tempo depois, a família percebeu que a Beatriz estava demorando muito. E a mãe foi até o bebedouro para ver aonde que ela estava e não achou. Ela perguntou para os seguranças falaram que não tinham visto ninguém ali. E o que já foi muito estranho é que esses seguranças, eles foram muito, muito rudes com a mãe. Eles foram extremamente grosseiros. Ela perguntou com educação: vocês viram uma menina assim, assim? Não, não, aqui não veio ninguém aqui. Não, e não pode entrar aqui. E foram bem rudes com ela. Ela achou bem estranha essa atitude dos seguranças, mas não levou isso a sério, até porque ela não nem sonhava, nem nos piores pesadelos, o que iria acontecer. Então é quando ela procura o marido dela e fala: olha, a Beatriz ela sumiu, né? Vamos chamar o pessoal, os outros familiares, pra gente conseguir encontrá-la, que eu não tô achando. Então o pai vai até o palco, pega o microfone, pede ajuda pro pessoal que estava na festa para procurar a Beatriz. Ele chama por ela e ali começa uma grande movimentação, até dos próprios alunos que estavam na formatura, para ir procurar a Beatriz. Mas em menos de meia hora, uma tia da Beatriz acaba encontrando o corpo dela. Nisso, ela já começa a passar mal e ela começa a gritar. Os gritos dela foram tão fortes que as pessoas que estavam ali sentiram algo extremamente ruim. Ela não deixou a mãe, né, a Lucinha, chegar lá para ver o que tinha acontecido, porque a cena era de pura crueldade. Porque vocês imaginem uma criança magrinha, miudinha, de apenas 7 anos, levar mais de 40 facadas. E a faca ainda estava no seu tórax. Esse local que acharam o corpinho da Beatriz
Era uma sala que tinha sido incendiada uma semana mais ou menos antes do crime, por alguns ex-alunos. Eu achei isso muito estranho também, né, gente? Porque que raiva é essa também da escola para querer incendiar, né? Mas achei estranho. E essa sala, ela estava desativada, porque como tinha um monte de coisa queimada dentro, então ela estava trancada essa porta. Então ficou uma dúvida para a polícia: será que esse crime realmente aconteceu nessa sala? Porque não tinha muito sangue na sala. E como foram 42 facadas, a polícia começou a achar que talvez o crime não tivesse acontecido ali, e sim que o corpo dela tivesse sido carregado. E não demorou muito tempo para a polícia começar a levantar algumas hipóteses que poderiam ser, como também poderiam não ser. Uma delas era que esse crime teria acontecido por algum tipo de vingança contra a família Mota. E a outra hipótese é que poderia ter sido algum tipo de magia negra. Mas uma coisa é certa que ficou muito estranho e que a polícia deduziu que talvez o crime tivesse acontecido em uma sala ao lado a essa salinha, que era uma sala de balé, é que alguns dias após o crime, sem a autorização da polícia, sem ninguém saber, a escola resolveu fazer uma reforma nessa sala de balé. Só que essa reforma que eles fizeram não era uma reforma necessária, não era uma coisa que precisava mesmo fazer. E isso gerou muito desconforto na família Mota. Eles acharam isso muito estranho e principalmente para a polícia. Em uma entrevista ao G1 na época, o delegado disse assim: ocorreu a execução do crime em outro local da escola. A criança foi transportada e jogada dentro do depósito atrás do armário. Isso é uma conclusão que a polícia científica chegou. O laudo só saiu agora e por isso estamos fazendo essa divulgação. Isso traz questionamentos. Como se deu toda essa logística confirma a probabilidade de que mais uma pessoa teve participação neste crime. Então aí começa a abrir um leque muito grande que realmente poderia ter alguma coisa de magia negra. Até porque, se a gente fosse pensar que pudesse ser algum tipo de vingança, para que eles iriam cometer um crime na escola, correndo tantos riscos e uma coisa muito bizarra. Pode ser, pode não ser. Tem muitos questionamentos e muitas coisas aí muito mal explicadas. Mas agora começa uma outra etapa da investigação, que é em 2016, onde o delegado Marcione Ferreira, que ficou responsável porque esse caso mudou várias vezes aí, ele falou que ele não descartava mesmo a possibilidade de ter mais de uma pessoa que tivesse cometido esse crime. Mas eles conseguiram chegar até um retrato falado, né? Até conseguir pôr um rosto ali. Isso também gerou muita polêmica, porque eles estavam dizendo que talvez esse cara que eles falaram que cometeu esse crime, porque ele foi pego em algumas câmeras próximo ali da Beatriz, próximo ao bebedouro, muitos falaram que poderia ser um bode expiatório, que ele estava sendo usado para cobertar um crime de terceiros. E aqui, gente, não é que eu quero levantar teorias da conspiração nem nada disso. Eu só quero trazer várias linhas de pensamentos que foi colocado até na investigação. Porque o crime, ele aconteceu, o cara aí que supostamente cometeu o crime, ele já foi julgado, mas tem muita coisa aí sem explicação, muita coisa que ficou pela metade. É um caso muito estranho. E agora vocês vão entender
O porquê que eu tô dizendo que ficou um caso muito estranho? Porque conforme as investigações aí elas iam se desenvolvendo, isso em menos aí de 3 meses, a polícia descobriu várias pessoas que estavam envolvidas indiretamente com esse caso. E como se não bastasse esse negócio aí de poderia ser magia negra ou que poderia ser alguma vingança, teve o promotor do Ministério Público de Petrolina, ele declarou que talvez esse assassinato poderia ter alguma motivação religiosa, que seria para atingir a Igreja Católica, porque era um colégio católico. E dessas pessoas aí que estavam envolvidas indiretamente com esse caso, eram 5 pessoas e elas eram pessoas que trabalhavam na escola. Em setembro de 2016, a polícia divulgou o vídeo aí do suposto assassino da Beatriz, onde ele está entrando na escola livremente. Não tinha nenhum segurança, não tinha ninguém pedindo ali documentação, pedindo convite. Ele simplesmente entrou na escola. Não se sabe se já conheciam ele ou foi falha mesmo da segurança e aí ele conseguiu entrar. Só que qual era o problema dessas imagens aí também? Por quê? Muitas câmeras e poucas imagens. Eles tinham diversas câmeras na escola, mas poucas gravavam. E no ano de 2018, um cara que trabalhava nessa escola, ele foi convidado a ir à delegacia explicar o porquê que ele havia apagado as imagens. Porque a polícia descobriu que tinha mais coisa ali, tinha caroço no angu. E aí, esse rapaz simplesmente foi lá e apagou. O porquê será que ele apagou? Mas aí o Alisson, ele alegou que ele não apagou, que ele entregou tudo certinho e que quem havia apagado as imagens tinha sido a polícia civil. Quando a polícia pegou e foi ver as imagens, eles fizeram alguma coisa lá e que acabou apagando. E aí começou uma briga de quem apagou, quem não apagou, e no fim, resumindo, as imagens se perderam, né? Em agosto de 2019, a Lucinha, que é a mãe da Beatriz, ela começou a lutar porque ela queria a federalização do caso. Ela queria que o caso fosse para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal ela é bem neutra, né? Ela não nem a gente precisa nem falar, né, da Polícia Federal, que eles são brabo mesmo. Então ela queria que passasse para a Polícia Federal. Então ela tem até uma reunião, ela consegue uma reunião com o governador e é quando ele faz o pedido para realmente o caso ir para a Polícia Federal. Em outubro ainda de 2019 também, isso, gente, já 4 anos depois, né, do crime, a família decide fazer uma investigação paralela. Eles contratam investigadores ali particulares para tentar desenvolver aí mais esse caso, se aprofundar mais no caso e ver se eles conseguem chegar realmente ao que aconteceu. A Lucinha, ela começou a estudar tudo sobre leis, legislações, porque ela queria se aprofundar para também tentar resolver o que de fato aconteceu com a filha dela. Bom, em abril de 2020, a polícia recebe uma denúncia anônima que esse suposto rapaz que assassinou a pequena Beatriz, ele estava escondido no Piauí, porque eles já tinham o rosto dele, eles já estavam pedindo recompensa, mas eles não sabiam aonde ele estava, obviamente, né? Senão já teriam prendido ele. Então aí, em 2020, eles começam a ter uma esperança de talvez prender esse homem e descobrir se foi ele mesmo que fez e o porquê que ele cometeu esse crime. Detalhe que esse cara aí, ele já tinha passagem pela polícia por abusos, tá? Abusos consumados, se é que vocês me entendem. Tem palavra que eu não posso falar aqui. Então ele já tinha aí alguns problemas aí
né, na polícia por conta de crianças. E assim, gente, as coisas só vão piorando, viu? Porque no dia 28 de dezembro de 2021, o governador Paulo Câmara anunciou a demissão do perito criminal Diego Costa, que foi o perito que trabalhou no caso da Beatriz, porque eles descobriram que esse perito estava trabalhando para a escola. Então, ele não estava imparcial no caso. Então, o governador decidiu mandá-lo embora. Então, assim, ó, tem muito caroço nesse angu aí. E aí, gente, só dia 12 de janeiro de 2022, gente, é que a polícia conseguiu o DNA que estava na faca e diz que esse DNA era desse tal Marcelo da Silva, de 40 anos, que confessou ter assassinado a Beatriz. Só que depois o advogado desse Marcelo falou que esse DNA aí não era 100% confiável, que muitas pessoas haviam pegado nessa faca, que essa faca não foi armazenada da forma correta. É um lenga-lenga, que é aquele jogo lá de ping-pong, assim, ó, que, olha, gente, que eu fico mais, assim, a coração partida por causa da família, né? Além desse caso ter acontecido esse crime bárbaro contra uma criança de 7 anos, ainda ficar nesse caso sem uma certeza do que aconteceu, por que aconteceu, quem realmente foi. É muita judiação para uma família, é muita tortura. Eu acho que isso é uma tortura com a família. E após o Marcelo ele ser preso, ele disse que a motivação do crime, ele falou que foi ele mesmo, ele assumiu. Se foi mesmo, a gente não sabe, né? Se ele não está sendo pago para falar isso. Mas o fato é que ele disse que matou a menina com 42 facadas simplesmente porque a menina olhou para ele, assustou com ele, gritou e ele queria que ela parasse de gritar e aí ele deu 42 facadas nela. Não sei, foi o que ele disse, né? Agora, alguns fatos que aconteceram e que levanta mais ainda suspeitas que esse caso é muito complexo. 10 dias antes do crime acontecer, 3 molhos de chaves desapareceram da escola. Por coincidência, essas chaves, esse molho de chaves aí continha a chave dessa sala onde a Beatriz foi encontrada morta. Outro fato também estranho é que aonde aconteceu aí o crime, as câmeras de segurança desse local estavam comprometidas. Bem aí, então, ou a pessoa sabia que essas câmeras estavam comprometidas, ou essas câmeras ficaram comprometidas antes do crime ou após o crime. Mas que tem algo estranho, tem. Outro fato é que o real local que aconteceu o crime nunca foi descoberto. Por mais que algumas pessoas digam aí, né, que foi nessa salinha, a polícia realmente suspeita que não foi nessa salinha, porque a Beatriz levou 42 facadas e havia pouquíssimo sangue no local. Uma criança que leva, criança, adulto, quem seja, 42 facadas, vocês imaginem, não é possível que nenhuma facada pegou nenhuma artéria dela, né? Por mais que ela era uma menina miudinha, pequenininha, não tem nem lógica falar que a pessoa vai levar 42 facadas e vai sangrar meio litro de sangue só. O pai da Beatriz, ele tinha contratado aí um detetive particular. Esse detetive alegou que a polícia estava atrapalhando as investigações. Então não se sabe, gente, não tem como, né? Mas se a polícia estava envolvida nesse crime, se tem alguma coisa a ver da polícia com a escola.
Bom, gente, esse caso, ele já passou por 5 delegados, tá? Cada ano que vai passando aí, vai indo para um novo delegado. Isso tem deixado a família completamente revoltada, a ponto deles já pensarem até processar o Estado por causa disso, por não ter esse caso solucionado, não ter uma resposta realmente do que aconteceu. Porque seria muito simples, né? Pegar um morador de rua, ou sei lá quem, que entrou na escola, teve um surto psicótico lá e deu 42 facadas, né? Em uma criança. Pode ser, né? Mas será, né? Que foi só isso? Porque como que essas imagens somem? Como que bem nesse dia aí, se tinham 2 seguranças ali, porque como que esses 2 seguranças não viram esse cara entrando lá, pegando a menina e o que que ela ia fazer naquela sala escura? Porque o Marcelo, que é o suposto aí assassino, ele alega que ele entrou nessa sala, que ele entrou nessa escola achando que era uma igreja. Tinha 2.500 pessoas, gente, na festa, né? Ele achou que era uma igreja. E aí ele foi lá beber água e eu não sei se ele foi entrar nessa sala achando que pudesse ser um banheiro ou uma coisa do tipo, mas já era uma sala que tinha um corredor escuro, porque ela não estava funcionando. E por que que a Beatriz iria lá nesse corredor? Né? A não ser que ela tivesse sido chamada ou tivesse sido arrastada. É muito difícil esse caso. O Marcelo, ele assumiu o assassinato, mas após um tempo ele escreveu uma carta alegando que ele era inocente e que ele só assumiu esse assassinato por pressão da polícia. E aí o advogado de defesa, ele fala que realmente o Marcelo é inocente e, gente, não dá para saber mesmo, né? A família Mota acredita que realmente ele é o assassino, até porque acharam o DNA dele, tinha ele nas imagens. Então eles realmente acreditam que o Marcelo foi o culpado mesmo, o assassino da filha deles. O Marcelo está preso, mas ainda não saiu a sentença dele de quanto tempo. Até porque antes disso, ele já estava preso. Ele já estava cumprindo já uma pena de outros crimes. Então, no caso, ele só iria continuar, né? Na verdade, ele nem deveria ter saído, né, da cadeia. Isso também já fica uma reflexão pra gente, né, que é uma coisa que quando será que nós vamos ver essas leis aí melhorarem, né, para homens e mulheres que cometem crimes contra crianças, né? Acredito que qualquer tipo de crime contra outra pessoa deve ser muito mais é, forte ali a pena, mas contra crianças eu acho que já passou da hora, né? De ter uma melhora aí, de ser algo mais eficaz. Bom, gente, esse foi o nosso caso criminal de hoje. Uma história muito triste e revoltante, porque você sair da sua casa com a sua família toda feliz e acontecer um crime desse, acaba dando até. Eu que sou mãe também, me deu até ansiedade de você ficar pensando, meu Deus, eu não posso, tipo, relaxar em lugar nenhum. A gente tem que estar sempre em alerta, por mais que às vezes as pessoas falam, ah, mas se você ficar sempre assim, você vai ficar bitolada de ficar só pensando isso. Mas quem tem filho tem medo, né? E é muito difícil essa história, é muito trágica e cruel. E aqui eu também deixo os meus sentimentos a toda a família Mota, a todos os familiares, direto ou indiretamente, da Beatriz, porque esse caso ele tem sido muito torturante e angustiante para toda a família, que não tem paz, né, gente? Eles deixaram de viver a vida deles, além da perda da filha, mas em busca de conhecimento, de estudar, para tentar ter justiça, né? Olha só, gente, uma coisa que deveria ser de direito, né? Mas não é. A gente muitas vezes tem que lutar mesmo para a gente ter o mínimo,
né, que é segurança e justiça. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê semana que vem. Tchau!